Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Marcos capítulos 1 a 3. Ao lermos o Evangelho de Marcos, podemos ser tentados a achar que se trata apenas de mais uma repetição do Evangelho que já lemos em Mateus. Mas, na verdade, por mais que a história seja semelhante, Marcos traz um propósito distinto de Mateus. Mateus pretendia mostrar aos judeus, evidenciar que Jesus era o Messias. Foi ele quem cumpriu o que os profetas disseram no passado. Marcos agora pretende mostrar que Jesus é o Rei Salvador, é o poderoso e conquistador que veio à Terra, diante do qual todos os homens devem se prostrar em uma fé humilde. Enquanto Mateus se preocupava em mostrar que Jesus era o Messias, Marcos tem o objetivo de que todos os homens, em todos os lugares, reconheçam que Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, é o Rei Conquistador, o Salvador e Senhor do mundo. Desta forma, o Evangelho de Marcos começa com o envio do seu mensageiro. A chegada do rei sempre é precedida pelo seu mensageiro. É assim que Marcos começa o seu Evangelho. Assim como foi escrito por Isaías, João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Marcos ajusta a pregação de João Batista para o seu propósito. João Batista não pregava o arrependimento, como dito por Mateus, mas sim anunciava que depois dele vem aquele que é mais poderoso, do qual ele não é digno de, curvando-se, desamarrar as correias da sua sandália. Marcos não está aqui desprezando aquilo que Mateus disse, mas apresentando uma outra perspectiva, um outro ponto de vista da mensagem de João, a fim de evidenciar que Jesus era o rei que viria após ele. Marcos, de forma objetiva, descreve o batismo de Jesus e também a sua tentação no deserto, sem muitos detalhes, e logo passa a descrever o início do ministério de Jesus na Galileia. A descrição da pregação de Jesus é igualmente objetiva. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Após apresentar a pregação de Jesus, Marcos começa a registrar os seus sinais de poder. Esse rei poderoso veio para dominar e conquistar a terra. Marcos registra que as pessoas se maravilhavam com a sua doutrina, com o seu ensino, pois ensinava como alguém que tem autoridade e não como os escribas. Jesus cura a sogra de Pedro apenas ao pegá-la pela mão e levantá-la. Ele realiza muitas outras curas. Curou aqueles que estavam doentes e também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ele avançou pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Ele curou um leproso e em seguida curou um paralítico em Cafarnaum. Em mais um dos episódios em que há um conflito com os escribas e fariseus que disseram que ele havia blasfemado por perdoar os pecados, e ele não apenas perdoou os pecados daquele homem, como também o fez levantar e andar. Os conflitos com os fariseus e escribas foi intensificado quando disseram que ele comia com pecadores. Ele então afirmou que ele não veio chamar justos, e sim pecadores. Prosseguiram discutindo acerca do jejum e também questionando o fato dos discípulos de Jesus passarem colhendo espigas um dia de sábado, e Cristo afirmando que ele é o Senhor do sábado, o Filho do homem é o Senhor também do sábado. Ele curou o homem da morressequida em um sábado e continuou evidenciando o seu poder, de forma que até os espíritos imundos gritavam dizendo: "Você é o Filho de Deus". Marcos estabelece o chamado dos 12 justamente nesse ponto, mostrando o contraste entre aqueles que Jesus chamava e os fariseus e escribas, que viviam o perseguindo e o acusando. Cristo apresenta a acusação de que eles blasfemavam contra o Espírito Santo, atribuíam o seu poder a Beelzebu, quando na verdade ele manifestava sua autoridade como o rei conquistador que veio ao mundo para expressar todo o poder, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Marcos começa o seu evangelho com uma afirmação poderosa: o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desde o início, ele nos apresenta um Jesus com autoridade soberana. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, mas o Rei Celestial, com domínio sobre os demônios, doenças e até o pecado. Em cada cura, exorcismo e palavra de Jesus,
nós vemos a sua autoridade. Escrito para os de fora de Israel, o Evangelho de Marcos nos mostra que o reino de Deus não é mais uma promessa exclusiva para os judeus, mas uma oferta para todos, independente de sua origem ou dos seus pecados. Nesses primeiros 3 capítulos, Marcos apresenta Jesus de forma clara. Ele é o Rei imbatível, ele é o Filho de Deus, o servo ungido pelo Espírito, o Rei com autoridade sobre o mal e o pecado. Marcos exalta Cristo, destacando sua missão divina e seu poder soberano. Sua palavra tem poder criador, contém autoridade, e a sua compaixão com pecadores os transforma. Mais do que apenas um mestre, Cristo é o verdadeiro servo de Isaías, aquele que veio para cumprir a vontade de Deus, não pela força humana, mas pelo seu poder divino, pela sua autoridade. Ele é o rei que veio para conquistar ao enfrentar o mal e o pecado. E essa autoridade é evidenciada não apenas com seus milagres, com as suas curas e exorcismos, mas também ao formar para si um novo povo, ao chamar com poder seus discípulos que se achegam a ele e serão enviados para a missão. Marcos confronta o estigma de nossa época de que Jesus era apenas um grande líder, um grande mestre. Na verdade, Marcos deixa evidente que ele é o Rei vitorioso, que é digno da nossa adoração, a quem todos devem se curvar e reconhecer como Filho de Deus. Desta forma, esse texto fala diretamente a nós. Nós somos confrontados com a maneira com que respondemos a esse chamado de Cristo. Seguir a Cristo não envolve apenas aderir a alguns conjuntos de ensinos, mas ser transformado em tornar-se adorador desse poderoso Rei que domina sobre toda a terra. A sua palavra tem autoridade, o que quer dizer que ele não traz apenas bons ensinos, ele traz ordens que devem ser obedecidas. E essa obediência não é apenas externa, mas deve refletir um coração comprometido com o seu reino. Seguir a Cristo é ter um coração submisso à sua palavra autoritativa e que deseja cumpri-la. Portanto, ao refletirmos sobre esses primeiros capítulos de Marcos, nós somos desafiados a não apenas admirar a Cristo, mas nos rendermos completamente a Ele, sermos transformados por Ele e conduzidos para proclamar o poder desse grande Rei, cumprindo com a nossa missão.